Olá, vamos começar mais uma videoaula, dessa vez para os alunos do 8º ano, sobre o período regencial e os seus conflitos. O período regencial é um período que foi marcado por muitas lutas políticas, e essas lutas foi o que acabaram ameaçando a unidade do país. Teve a questão da experiência republicana também, que a abdicação de Dom Pedro I foi interpretada como uma consolidação da independência. Por quê? Porque o novo imperador que ia ficar no Brasil, né? No caso, mesmo que ele em si não ia poder governar, porque era menor ainda, mas o novo imperador era brasileiro. Então, isso consolidava a independência do Brasil. Teve a criação das regências, aí as 3 regências, né, para vocês, a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una, como os próprios nomes já dizem, né? As regências trina era governada por 3 pessoas e a regência una apenas uma. O ato adicional foi promulgado em 1834 e através dele foi estabelecido uma regência una. O ato adicional também foi responsável pela criação das assembleias provinciais. Essas províncias, gente, eram os estados. O que a gente chama de estado brasileiro hoje eram as províncias brasileiras no período regencial. E esse ato adicional, ele proibia o poder moderador de ser utilizado durante as regências. Lembrando aí que o poder moderador era meio que um poder absolutista. Existiam os outros 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, porém o poder moderador mandava e desmandava em todos esses poderes. Então, durante o ato adicional, esse poder moderador era proibido de ser utilizado. E o período regencial foi um período marcado também por várias revoltas populares. A cabanada, a revolta dos malês, a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a farroupilha. A cabanada ocorreu em Pernambuco e Alagoas entre os anos de 1832 e 1835. No começo era um movimento elitista. Depois ele começou a ser um movimento mais popular e escravista. O objetivo desse movimento, no início, ele queria a volta de Dom Pedro I. Depois que Dom Pedro I morreu, meio que o objetivo tinha sido perdido, né? Então, o movimento acabou perdendo forças e acabou com a prisão dos cabanos. Lembrando que esses cabanos eram as pessoas que moravam em cabanas, eram as pessoas mais pobres, e por isso o movimento ganhou esse nome, de cabanada. A revolta dos malês ocorreu na Bahia em 1835 e tinha o objetivo de abolir a escravidão dos africanos e dos libertos islamizados. A cabanagem ocorreu nos anos de 1835 até 1840 na província do Pará e ocorreu devido à insatisfação dos cabanos pela situação de pobreza. Então, tanto a cabanagem quanto a cabanada foram movimentos bem parecidos. Tenham cuidado para não confundirem os dois, certo? A sabinada aconteceu na Bahia, nos anos entre 1837 e 1838. Teve uma forte influência da Revolução Farroupilha e no início foi marcado pela rebelião contra o governo central por parte dos liberais. A balaiada, que ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1840, devido a uma crise na economia algodoeira, e foi um movimento onde as classes populares acabou sendo atingida e passou a liderar o movimento. E por fim, a farroupilha, né? A Revolução Farroupilha, que é uma das mais conhecidas, ocorrendo no Rio Grande do Sul. Foi a mais longa também, durou 10 anos, entre 1835 até 1845. Como eu já falei, né, foi a maior rebelião do Brasil imperial e foi liderada por estancieiros gaúchos. Tem até uma minissérie aí que abordou esse assunto da Revolução Farroupilha, que foi a Casa das 7 Mulheres. Se alguém quiser pesquisar aí no YouTube, fiquem à vontade. E, por fim, eu deixo para vocês como tarefa a leitura do capítulo 6, que vai da página 76 a 85, e atividade na página 85 a 87. Bons estudos!